Ontem também o Federal Reserve elevou a taxa de juros nos Estados Unidos em 0,5 ponto percentual. Com isso, ela passa agora para 0,75 a 1% ao ano. E para falar mais sobre a política monetária do Brasil e também dos Estados Unidos e também sobre toda a reação do mercado, nós vamos conversar agora com a economista-chefe da Empíricos, a Fernanda Manzano. Olá, Fernanda, prazer tê-la conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Olá, bom dia, Marcelo, o prazer é meu. Aqui no Banco Central, a elevação de 1 ponto percentual já era precificada mesmo pelo mercado. A surpresa maior veio, de fato, aí nos Estados Unidos. Exato. Por aqui a gente já tinha uma perspectiva, tá, que o Banco Central brasileiro deixasse aberta mais uma alta, ainda que de menor magnitude, tá? E foi o que a gente observou ontem, então, no comunicado do Comitê de Política Monetária. Já nos Estados Unidos, esperava-se um tom mais duro, tá, da autoridade monetária. Entretanto, ele descarta que na próxima reunião, tá, de decisão de juros, ele irá aumentar os juros em maior magnitude. Então, a gente viu ontem, tá, uma alta em 50 bases, tá, em meio ponto, né, da taxa de juros. Porém, o que a gente espera agora para a próxima reunião, que acontece em junho, assim como para a outra também em julho, é que ele mantenha, tá, essa alta de juros em mesma magnitude. Agora, eu queria que você explicasse, Fernanda, porque muitas vezes as pessoas, né, não conseguem entender essa interligação, né? Aconteceu nos Estados Unidos, reflete aqui. Eu queria que você explicasse, então, para os nossos ouvintes e também internautas. Claro. Bom, quando a gente tem esse diferencial de juros, tá? Então, quando a gente tem Estados Unidos e Brasil, tá? O aumento de juros lá e aqui a nossa política monetária já caminhando para uma taxa terminal, ou seja, já caminhando para o fim do ciclo de alta de juros, a gente começa a observar a diminuição desse diferencial de juros e isso acaba impactando, né, no que a gente está vendo aí no capital, né, financeiro. Então, quando a gente tem ali, a gente começa a observar essa política de juros aumentando lá, tá? Então, existe sim uma tendência desse capital começar a sair daqui para lá, e isso acaba impactando também, por exemplo, na divisa cambial, né? Então, sai dólares do Brasil caminhando ali para juros maiores que a gente tem da economia americana, tá? Então, hoje, as duas políticas, enquanto a dos Estados Unidos está caminhando para aumentar os juros ao longo do ano, aqui a nossa, então, ela está caminhando para esse fim, então a gente começa a observar aí essa diminuição, tá, desse diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil. E essa questão da Selic, claro que o brasileiro sente no bolso, né, os financiamentos estão muito mais caros, nós temos aí o mercado automotivo reclamando também da concessão de crédito cada vez mais escassa também, porque a análise de risco é muito maior. Então tem esse fenômeno, mas também em relação aí aos investimentos, né? Com uma taxa tão alta de Selic oficial do país, então muitos fazem a conta se vale a pena ou não investir. Tem também esse sintoma de uma paralisia no mercado, é melhor investir no mercado do que na produção, Fernanda? Bom, quando a gente observa agora a taxa Selic nesse atual patamar, tá? Isso gera um impacto direto no custo do crédito. Tá? Então, o objetivo agora, né, do Banco Central com a política monetária dele é justamente deixar o dinheiro mais caro, né, e isso acaba influenciando aí no consumo também, ou seja, no consumo menor. Tá? Nos investimentos, a gente tem um cenário ainda mais positivo quando a gente está falando de ativos de renda fixa. E ontem o comunicado do Banco Central, ele deixou aberto que ainda vai continuar com esse ciclo de alta de juros, né? Então, hoje se espera ainda mais uma alta, ainda que de menor magnitude, tá? Então, a gente pode aí começar a ter um cenário de Selic em torno de 13,25%, tá? Ou seja, tanto para o setor, né, produtivo, tá mais caro sem tomar um empréstimo, tá? Então, é esse o objetivo, desaquecer esse consumo, tá? E pelo lado dos investimentos, a gente ainda tem um cenário para esse ano
que acaba, né, tornando investimentos, por exemplo, em renda fixa mais atrativos dado esse patamar de juros. E ontem, inclusive, o dólar vinha numa trajetória de alta, ele recuou, né? Você imagina também, um ano eleitoral, sempre há essa expectativa de uma oscilação muito forte da moeda norte-americana aqui no país, né? Sim, o que pode trazer, né, principalmente aí falando do ano eleitoral, são incertezas, tá? Incertezas quanto a o que os presidenciáveis eles vão trazer, o que vai ser a política deles, principalmente a política econômica. Isso pode trazer incertezas que é refletido diretamente na divisa cambial, tá? Então, isso a gente pode observar aí ao longo do ano. Porém, com a política que a gente viu ontem, né, já sinalizada do Banco Central americano, tá, influencia no dólar frente aos seus pares no mundo todo. Tá? Então, o que a gente observou ontem foi que a política monetária dos Estados Unidos, ela vai continuar, tá, aumentando, a gente vai continuar observando esse aumento de juros, porém, o mercado esperava que esse aumento fosse mais rápido, né, mais intenso nos próximos meses. E não é isso o que o presidente do Banco Central americano sinalizou ontem. Então, a gente começa a observar o enfraquecimento do dólar frente às outras moedas e acaba beneficiando aí, por exemplo, o real, né, numa apreciação, numa valorização do real frente ao dólar. Agradecemos então a economista-chefe da Empíricos, Fernanda Manzano, explicando para nós toda essa movimentação no mercado. Obrigado, viu, Fernando? Bom dia. Obrigada, Marcelo. Bom dia.